Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e avacalhado de direito. Eu sou Flávio Brasil Marzan. Boa noite, pessoal. Eu sou Paula Marzan. Nós estamos aqui de novo no Direito em Ação. Boa noite, gente. Você é quem? Boa noite, gente. Meu nome é Marco Túlio. Prazer, primeira vez aqui. Bora começar, Flávio. Não é a primeira vez, é a segunda, tá? No Direito em Ação... Nova versão. Nova versão, a primeira vez. Tá. A nossa é a segunda. Gente? Bem, gente, é com grande tristeza, mas já esperado, que o Supremo arregou. Falo com vocês de coração partido. A gente criou a expectativa de que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro ia ter uma postura de judiciário, ia declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, falando que o sujeito poderia utilizar o que quisesse, porque não haveria ofensa a princípio jurídico criminal nenhum o sujeito se autodrogar. Teve pressão do Congresso ontem, teve pressão do Senado ontem e arregaram. Hoje a modulação do resultado foi simplesmente de que as coisas vão continuar da mesma forma. Ou seja, o sujeito pode ter até 40 gramas de posse de maconha e plantar até 6 pés de maconha fêmea. Mas, se a autoridade policial pegar, vai conduzir da mesma forma que antes, vai fazer um TCO, que eles vão chamar de outra coisa, mas o procedimento é o mesmo, até que o Congresso mude. Ou seja, tudo igual antes na terra de Abrantes. Ou seja, arregaram. Fruto do quê? Dos excessos que o Supremo Tribunal Federal vinha praticando com o tal do ativismo judicial que foi implantado por vários membros do Supremo, que acabaram por uma desmoralização completa do Supremo Tribunal Federal. Né, Paulo? Só explicando o que é que nos traz essa indignação toda, o que aconteceu. Ontem foram proferidos os últimos votos da questão que a gente até discutiu aqui da descriminalização do uso da maconha, e hoje eles foram para a modulação, ou seja, eles foram traçar parâmetros para decisões futuras. E aí ficou decidido então que seriam quantos gramas? 60? 40. Porque ontem estava discutindo se seria entre 60 e 40, então eles decidiram que seriam 40 gramas de maconha e a pessoa poderia ter até 6 pés de maconha para que fosse caracterizado o uso, e aí descriminalizaram então. E aí vieram as lacunas. Por exemplo, uma grande lacuna. Suponhamos que a pessoa esteja com 10 gramas de maconha e um pino de cocaína. E aí, vai ser crime? Com certeza vai ser crime. Não, aí o que acontece? Aí voltou pro subjetivismo policial, que é justamente tudo aquilo que eles queriam combater, né? Ou seja, chover ou não molhar. O que vai se aproveitar é para casos pretéritos que já estava configurado o uso, que vai falar: ó, filho, aquela cadeia que você comeu não era devida. Aquela expulsão que você teve, que arrebentou com sua vida, não era devida. Pode tentar correr atrás do prejuízo. Tá entendendo? Ou seja, nosso Supremo, mais uma vez, mostrou ao que veio. Né? Nosso judiciário é o único poder da República que não se legitimou depois da Constituição de 88 e continua se mostrando. Você falou aí agora sobre subjetividade. Hoje no julgamento supremo, eles estavam modulando a questão, e quando eles falaram em subjetividade da autoridade policial, eles inicialmente foram aceitando esse termo, mas em um momento eles alteraram. Eles foram para a subjetividade arbitrária policial. Mas a subjetividade arbitrária não necessitaria nem colocar no papel que ela é arbitrária, que ela é incorreta, ilegal. Então, eles pararem o tempo deles para colocar esse termo é a mesma coisa de dizer: não mudou nada. Ou seja, eles não modularam dessa forma. Ó, se houver dúvida, você vai até a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e aí lá você pesa. Não. Ao se deparar com qualquer indivíduo com maconha, a autoridade policial leva até a autoridade. O policial leva até a autoridade policial, que é o delegado, ele vai
pesa, testa se é maconha e libera o indivíduo se não houver outros indícios de tráfico, que é o que já é feito hoje. Então, para declarar o que já é feito hoje na lei, criminalmente ou não precisava do Supremo gastar o dinheiro nosso, que não é pouco, em salários nababescos, com seguranças inclusive, para declarar, para chover no molhado, né? Qual que é a incoerência que a gente vê assim, gritante? Quando você se depara com uma pessoa na rua praticando qualquer ato que não é crime, nada vai acontecer com aquela pessoa. Então, por exemplo, aqui no Brasil é permitido beber em público. Em alguns países você não pode beber em público, mas aqui pode. Então, estou eu na praça 7, bebendo uma cerveja. Alguém pode parar e me levar para a delegacia? Não, ninguém pode fazer isso. Só que o Supremo entendeu que estar com 1 grama, 2 gramas, um baseado na mão, não é crime, mas a autoridade policial vai te levar para a delegacia. E aí, qual que é a coerência disso? Se você não pratica um crime, você não vai para a delegacia. Se você não pratica um crime, mas se for a posse da maconha, você vai para a delegacia, não tem sentido, é incoerente mesmo. E mantiveram o procedimento de admoestação, que é o quê? Levar o cara, pensa bem, um cara da minha idade, levar o juiz para falar: Flávio, para de fumar maconha que vai te fazer mal. É perigoso você fumar maconha e você, aos 85 anos ou 90 anos, você desenvolveu uma dependência química. Tá entendendo? Você com 100 anos, 150 anos, é capaz que você se torne um drogado. Para, né, gente? Peraí, vamos colocar seriedade no judiciário. Voltar atrás num momento desse, arregar feiamente, declarar constitucionalidade ou não. É isso que a gente quer de um judiciário, do juiz. É para isso que eles estão. É para declarar constitucionalidade ou não. É constitucional ou não o artigo 28. O sujeito, ele pode usar droga ou não dentro da intimidade dele. Eu tenho direito à intimidade? É isso que eu quero que o Supremo fale. Se eu tenho, não é crime, então eu não quero a polícia atrás de mim. Agora, se é crime, beleza, eu não vou fazer porque é crime. Olha só, gente, e a gente acha que vai mudar alguma coisa, realmente não vai mudar nada. O Supremo hoje, durante o julgamento, durante a modulação, eles disseram, vai ser levado para o delegado de polícia. E principalmente, a justificativa para esse julgamento era sempre para que os mais pobres não fossem levados mais à delegacia, não fossem presos por um crime mais grave, inclusive pelo tráfico de entorpecente. Por isso eles iriam colocar uma quantidade para ser a presunção naquela quantidade. Abaixo daquela quantidade não era mais para ter prisão por tráfico. Só que isso não aconteceu. Tá? Você pode ser pego com 5 gramas de maconha e ser preso por tráfico igualzinho estava antes. Então não vai ter mudança. Acabaram as mudanças. Inclusive hoje eu estava conversando com o Flávio e com a Paula. Isso só vai piorar na verdade. Porque agora o Congresso está reagindo. Infelizmente o Congresso está reagindo. Está tendo proposta de emenda à Constituição. Então assim, ao invés de ter melhorado a condição, o Judiciário infelizmente cutucou o ninho, saiu dele e deixou todo mundo a ver navios. Aliás, isso é uma crítica, todo mundo sabe das minhas posições políticas. E hoje uma colega nossa, a Isabela, da Indômitas, colocou uma coisa que é realmente que a gente está incomodado. Nós que somos anti-encarceramento, que temos um viés, vemos aí o Supremo dando 17 anos de prisão para alguns crimes que são, em tese, bem menos gravosos do que homicídios. Tá? Todo mundo sabe o que é, mas eu não quero politizar nesse aspecto. Né? E vemos, no combate a determinado radicalismo, o Supremo sendo muito mais radical e num ativismo que gera isso, um enfraquecimento do próprio Supremo enquanto julgador jurídico. Por quê? Porque em determinadas situações ele passou a ter uma provocação política. Nós queremos um Supremo que julgue a Constituição e não que politize a Constituição e que nem seja sensível politicamente. Ontem, quando eu falei
que o presidente do Senado estava enganado, porque a competência do Supremo era justamente falar se o artigo 28 da lei de drogas era constitucional ou não, em referência ao direito constitucional da intimidade, hoje eu vi que o Supremo arregou. O Supremo simplesmente esqueceu do direito, da constitucionalidade do artigo 28 e passou a falar assim, não interessa se é constitucional, se é inconstitucional, se é constitucional, é só inconstitucional para maconha, mas é constitucional para cocaína, mas é inconstitucional para maconha, é inconstitucional assim, assado, mas continua do mesmo jeito assim, porque eu não tenho força para brigar pela constitucionalidade mais, porque eu quero é meu salário, quero é meu poder, e vão deixar a república do jeito que está aí, porque garantindo o meu, eu não quero nem saber o dos outros. E aí quando a gente defende o Supremo, as críticas todas que vêm no sentido de que o Supremo estaria ocupando o lugar do Legislativo, né? Ele estaria legislando enquanto não deveria estar. Quando a gente defende, somos gravemente criticados. E, na verdade, o Supremo está legislando, porque matéria não é nem matéria constitucional a questão do trâmite, para onde que vai, que delegado vai ver, que polícia vai levar, isso é questão procedimental. Então, assim, eu acho que ele, além de tudo, extrapolou a questão constitucional. Ele inseriu numa esfera que não compete a ele. Isso é meu entendimento, mas eu acredito que quando você ultrapassa a sua competência, você realmente merece esse tipo de crítica. E eu sou defensora, e olha que eu defendo, mas dessa vez não deu. Não, realmente. Hoje é um dia de divergência do Fux. Pois é. Essa foi a divergência. Hoje é um dia de vergonha para o constitucionalismo brasileiro. Sem sombra de dúvidas. E essa questão também sobre o Supremo estar o tempo todo legislando, a questão da interferência do Supremo hoje, o próprio ministro Supremo, o Fux, ele disse claramente, falou, olha, talvez esteja na hora de nós repensarmos a nossa situação aqui como Suprema Corte e permitir que certas discussões sejam feitas lá na arena que realmente cabe, que é no Congresso Nacional. Ele cita inclusive o termo gladiadores, para que eles se degladiem, tá? Então, assim, essas discussões realmente, no meu entender, elas cabem lá no Congresso, lá no Poder Legislativo, porque ali sim nós temos representantes do nosso povo, a quem eu elegi e todos nós elegemos. No Supremo não tem ninguém que foi eleito pela gente. E aí o que o Supremo fez? Ele abriu uma porta, escancarou a porta, na verdade, para o Congresso Nacional já decidir sobre uma PEC que já estava sendo discutida. Que a gente acreditava, pelo menos eu acreditava, que a decisão do Supremo ia colocar uma pedra sobre o assunto, e parece que não. Agora volta tudo para o Legislativo, que fica muito mais empoderado para decidir questões que poderiam ter sido sanadas já nesse momento, e vira esse bate-volta. Porque na hora que o Legislativo decidir novamente que a maconha é crime outra vez e voltar tudo para trás, o Supremo vai ter que julgar de novo pela legalidade, pela constitucionalidade disso. E vai demorar mais 10 anos. Ou seja, tecnicamente, o meu direito fundamental à intimidade foi rifado pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Maurinho, meu amigo, irmão, que falou que minha camisa estava muito bonita ontem e valorizava muito meu corpinho, minha barriga. Tá? Um abraço, Maurinho. Nós vamos passar a camisa dele da bolsa, tá? É porque a gente trabalha o dia inteiro, gente. Depois vem gravar. Então a gente já chega aqui esse mulambo mesmo. É isso aí que tem. Viu? Vamos todo mundo seguir a gente. Vamos curtir, divulgar, distribuir para todo mundo que tiver interesse. Quem quiser sugerir pauta, hoje eu recebi umas sugestões bem legais. Então, amanhã nós vamos fazer uma live às 8 horas, Paulo, da noite? De 7 às 8? Como é que vai ser? Eu acho que 8 às 9. De 8 às 9, né, Davi? Davi, o nosso editor aqui, que está marcando amanhã, de 8 às 9, nós vamos fazer uma live aqui. Qual vai ser o assunto? Você sabe? Eu gostaria de falar sobre a questão do aborto. Então, beleza. Eu acho que a gente... Amanhã nós vamos fazer, nós vamos chamar alguém para falar que ainda não sabemos quem que é, mas amanhã esteja aqui de 8 às 9 horas da noite, que nós vamos fazer uma live. Nós vamos ver se a gente disponibiliza um número de telefone para você conversar com a gente ao vivo. Tá? Esteja aí, vai ser um prazer trocar ideias com vocês. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Gostou, Davi? Aqui, quando você falar, são 3 vezes. Gente, vocês têm que esperar ele parar.